الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبسند متصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال: فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجر من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي زيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. Caríssimos irmãos, nós mencionamos na aula passada a importância de nós darmos a caridade a pessoas mais próximas a nós. Hoje nós vamos falar o mas'ala. Será permissível, falamos na aula passada, obviamente, da caridade que nós damos à nossa família, e as pessoas mais próximas nós temos mais recompensa quando assim fazemos. O mas'ala de hoje será permissível o esposo dar sadaqa à sua esposa ou vice-versa, a esposa dar ao seu esposo, assim como será permissível a esposa dar zakat, o pagamento do zakat dela, dar ao esposo, e o esposo dar o seu zakat à sua esposa. Será isso permissível ou não? Nós vamos ter aqui um hadith e vamos explanar, e nós já falamos aquilo que é regra geral na questão de zakat. Antes de nós entrarmos no detalhe disso, alguém se lembra para quem pode se dar o zakat, para quem não pode se dar? Em duas palavras. Quem se lembra? Pode dar marido? Nós não chegamos lá ainda. Estamos a falar quem que pode receber zakat, a quem você pode dar. Falamos aqui de... Não, uma regra que nós mencionamos. Para cima, para baixo. Não é questão de quem deve receber. Quem nós não podemos dar. Ok, melhor forma. Isso. O princípio, ascendência e descendência. Esses nós não podemos dar zakat. Para melhor percebermos isso, não podemos dar zakat também para todo aquele que nós somos responsáveis em sustentar. Ok? Nossos pais, nós temos responsabilidade de sustentá-los. Os nossos filhos, nós temos responsabilidade de sustentá-los. Este é o princípio. Então, eu a explicar isso, eu vou ler o hadith. Vamos ver se vocês conseguem extrair algo deste hadith depois de ter estes princípios na mente. Ok? O hadith foi narrado por Amr ibn al-Harith. Este narra de Zainab, esposa de Abdullah bin Mas'ud. Ela diz que eu estava no masjid. Kuntu fil masjid. Eu estava no masjid
E eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: "Tasaddaqna walau min huliyikunna." Deem caridade, por mais que seja com vossas joias. Esse hadith conjuga-se com o hadith passado, da lição passada. وَكَانَتْ زَيْنَبْ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا. Esta Zainab, ela bancava o seu marido e bancava o seu órfão. Lembram este termo? Seu órfão. Como é que você pode sustentar seu próprio órfão? Como? Sim, como você pode sustentar teu próprio órfão, não quem é órfão. Ok, mas não é, aí podemos falar até certo ponto de certa responsabilidade, mas nós falamos órfão de alguém, pode ser o parente, e você está a sustentar, não é? Muito incentivado isso. Você tem um irmão, que é o caso aqui de Zainab. Zainab tinha o seu irmão que faleceu, deixou filhos. Então ela tinha posses, ela sustentava esses órfãos, eram órfãos dela porque eram filhos do irmão e estava sob tutela dela. Então Zainab bancava o seu marido. O marido era pobre, ela tinha taco, tinha mola, tinha dinheiro. Então ela dava também o marido, né? Chelava o marido e também aos órfãos. Então ela disse para o seu marido, Abdullah, pergunta o profeta sallallahu alaihi wasallam se é suficiente isso que eu gasto para vocês como o pagamento do meu zakat. Nós falamos nesse capítulo dois aspectos. Um é sadaqah como uma caridade facultativa, outro é sadaqah como um pagamento obrigatório. Aqui estamos, é verdade que os ulamás neste hadith muhaddithin trazem a possibilidade das duas vertentes, ser uma caridade facultativa ou ser obrigatória, que nós iremos mencionar isso mais além. Portanto, vamos levar em consideração como se fosse um zakat obrigatório para nós podermos desmistificar este mas'ala. Será suficiente aquilo que eu gasto para vocês ou dar a ti, o meu zakat, é suficiente? Então, ela está a dizer para quem perguntar? Está a dizer para o marido perguntar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O marido diz para a esposa. O marido diz para a esposa: perguntas tu ao profeta. Estás mandando perguntar porque vais tu perguntar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Sali anti. Então ela diz: eu fui à casa do profeta sallallahu alaihi wasallam e encontrei uma mulher de Ansar, uma mulher das Ansar, uma mulher de Medina, na porta do profeta sallallahu alaihi wasallam, que tinha uma necessidade como a minha necessidade, queria perguntar alguma coisa ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, elas estavam as duas na porta do profeta sallallahu alaihi wasallam, e aí passou Bilal radiyallahu anhu. Bilal radiyallahu anhu passou. Então elas disseram para Bilal: Bilal, pergunte ao profeta sallallahu alaihi wasallam, será permissível para nós em bancarmos, sustentarmos os nossos maridos com o nosso zakat, podemos dar o nosso zakat aos nossos maridos e aos órfãos que estão na nossa tutela? E elas disseram: La tukhbir bina, não diga ao profeta sallallahu alaihi wasallam que nós estamos a perguntar. Então Bilal foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e perguntou. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem são? Quem está a colocar essa questão? Então Bilal diz: Zainab. Zainab. Qual Zainab? Não disse. Zainab, quem? Abdullah. Qual? Aí me pergunta: qual Abdullah? Quem é Suleiman? Qual Suleiman? Você diz Fonseca ou Ibrahim, não é? Para identificar. Então o profeta perguntou: quem são? Diz: Zainab. Qual Zainab? Então ele disse: Zainab, esposa de Abdullah bin Mas'ud. Revelou. Elas disseram o que para Bilal? Para não dizer quem era. Vamos entrar. A cada parte, quando nós estamos a aprender o hadith,
A cada parte do hadith tem algo que se extrai. Não é está só passar. A cada parte do hadith tem algo a se extrair e serve como evidência, a não ser que haja um argumento contra aquela prática. Em particular, quando existir o silêncio do legislador, que é Nabi neste caso. Portanto, então, Bilal disse quem era. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam em seguida respondeu, disse que sim, é suficiente, pode. وَلَهَا أَجْرًا, e ela terá dupla recompensa. أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ, ela terá recompensa de dar a sua caridade às suas mais próximas, juntar laços familiares, assim como a recompensa de sadaqah ou de zakat. Portanto, temos aqui a passagem, o hadith. E hadith de onde? E hadith de onde? E hadith de onde este? De Bukhari. Agora, qual é a regra? Você pode dar o teu zakat à tua esposa. Nós falamos que a regra é não dar ascendência e descendência. E algo ainda adicional, não é permissível dar zakat a todo aquele que está sobre tua tutela, que você tem de sustentar. Você não pode dar zakat. E aqui? Homem não pode dar a esposa. Ok? Uma pessoa necessitada. Todos partilham a mesma ideia? Qual é, Bayuma? Qual é a tua ideia? O que você entende aqui depois de ter esses princípios todos aqui que nós planamos? Marido também pode dar à esposa, porque a esposa dá ao marido. As regras são iguais. Não? وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Allah está dizendo no Corão, elas têm deveres equitativos aos seus direitos. Ok? Então quer dizer com isso que o zakat pode ser no sentido do marido para a esposa, da esposa para o marido, e não o inverso. Ok? Mas ou todos partilham a mesma ideia? Ibrahim? A esposa não pode dar. O esposo não pode dar. E a esposa? Qual é a base disso? Qual é a base? Hadith. É assim que tem de ser. Base é hadith. Não pode dizer não, tal Maulana disse. Tem que dizer hadith. Quem explicou é outro assunto. Mas se tem ponto de partida do hadith vai se sustentar depois outros pareceres. Portanto, esta é a regra. Ulamás dizem que esta é a regra. Nós vamos encontrar até posições como de Imam Shafi, Imam Thawri e Sahibain de Imam Madhab Abu Hanifa. Sahibain, não Imam Abu Hanifa, mas sim Sahibain. Os dois alunos principais de Imam Abu Hanifa também partilham este mas'ala. São da mesma opinião. Portanto, a proibição é como nós dissemos, não é? Ascendência, descendência e não para todo aquele que você tem responsabilidade de sustentar. A resposta é exatamente esta. A mulher não tem responsabilidade de sustentar ao marido. Segundo aspecto, como uma condição, a mulher ao dar este zakat ao seu esposo, não pode condicionar. Pode dar dinheiro, compra geleira. Não tem geleira aqui em casa. É bom comprar uma cama boa para nós. É tua responsabilidade de sustentar. Então não pode condicionar. Estou a dar dinheiro para comprar isso, comprar aquilo. Não. Está a dar como zakat. Aí tudo bem. E sem condicionar. Então, este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, voltando aqui para a primeira parte do hadith.
Zainab, mais uma senhora, estavam na porta do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quem passou? Bilal. O que elas disseram para Bilal? Qual era a ligação de Bilal com essas duas senhoras? Eram primos? Eram irmãos? Conversou com eles? Falou? Bilal, essas senhoras falaram com Bilal? Falaram, vamos chegar lá. Eu não perguntei, falou por quê? Falou com Bilal? Não, falaram com Bilal ou não falaram? Falaram. O extraído do hadith. Não há nenhum problema você falar com uma mulher, mesmo sendo estranho. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Não há nenhum problema. Passamos aqui no Sahih al-Bukhari. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou pelas senhoras, cumprimentou-as, levantou mão para elas. E temos este hadith também onde elas falaram com Abdullah bin Mas'ud. Ulama explicam, não existe nenhum problema quando estiverem salvos, que não há hipótese de fitna. Não é? Quando não há hipótese de fitna, não há nenhum problema. Está na rua, encontrou uma senhora, ou a senhora encontra alguém, quer pedir direção, faz favor, irmão, como é que eu chego a tal sítio? Não pode dizer, as pessoas interpretam mal. Olha, aquela senhora até de Pardá vem me perguntar, subhanallah, está a juntar coisas desnecessárias. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se está num lugar público, não há hipótese de fitna, não existe nenhum problema a perguntar. Não existe nenhum problema falar. Tem aqui caso prático de hadith do Sahih al-Bukhari. Se fosse proibido, foi no momento em que o legislador estava lá. Podia dizer, isso não pode. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam não se calou nunca. E nada que acontecia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam que Allah queria proibir, que tivesse mantido sem existir a proibição. Tudo foi legislado. Portanto, este é também o ponto que pode aqui se levar em consideração, não é? Quando está-se perante uma mulher estranha ou um homem estranho. Não há nenhum problema que haja diálogo, desde que as pessoas estejam, não é, tranquilas, de não existir hipótese do fitna. O outro assunto que pode ser extraído deste hadith é o receio de cair no pecado, perguntar pelo receio de cair no pecado, como é o caso aqui da esposa de Abdullah bin Mas'ud. Ela foi perguntar para que não caísse no pecado. Ela poderia talvez estar a achar que está a dar zakat ou não está a dar zakat, e havia esta hipótese. Na vertente da caridade facultativa, alguns dizem aqui poderia se referir a uma caridade facultativa e traz uma objeção. Se o marido receber o zakat da esposa, este zakat vai ser gasto nela. Então, há uns que dizem que não se pode, porque este zakat vai voltar para ela. Mas permitem na caridade facultativa. A resposta é a mesma. Se no zakat pode ser proibido, na caridade facultativa também é o mesmo princípio. O receio encontra-se também do outro lado. Portanto, fica claro esta questão, não é? Quanto a zakat ou caridade facultativa. E o último aspecto mencionado aqui é a questão de ele ter informado o que elas pediram para que não fosse informado. Não dissesse ao profeta sallallahu alaihi wasallam quem elas eram. Então Bilal informou. Aqui não existe, os ulama explicam de várias formas. Uma, o hadith está omisso. Se ele foi perguntar a elas se tinha que informar o profeta sallallahu alaihi wasallam ou não. O hadith está omisso, não disse. Provavelmente que ele tenha voltado a perguntar, ou ele achou que não existia nenhuma inconveniência se ele dissesse, não foi algo enfatizado. Olha, cuidado, não diga, por mais que pergunte, não diga fomos nós. Sempre digo, não diga fui eu. Não é? Mas não se enfatizou tanto que não pode de facto dizer quem nós éramos. E não existiria problema em dizer, por quê? Porque elas iam lá ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Encontraram Bilal aqui, by the way. Não encontraram Bilal no caminho, aproveitaram, não é, perguntar a Bilal, mas elas iriam ter diretamente com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, nesta circunstância, nesta situação,
não existia nenhum impedimento, não foi algo muito enfatizado. Não diga, profeta sallallahu alaihi wasallam, quem somos, porque foi algo simplesmente que elas disseram a Bilal, mas não foi algo enfatizado neste pedido. Portanto, aqui fica claro no fim do hadith que quando nós damos caridade à pessoa que está mais próxima a nós ganhamos dupla recompensa. Quando damos o distante, nós ganhamos a recompensa de sadaqah, a recompensa de zakat, mas quando damos à pessoa mais próxima a nós, como nós mencionamos na aula passada, nós ganhamos dupla recompensa. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê esta compreensão a todos nós. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.